Profissão Sexólogo, um podcast criado para dar visibilidade à atuação profissional do sexólogo no Brasil, com base em informação séria, ética e responsabilidade. Aqui falamos de sexualidade como uma atividade profissional de pertencimento e de compromisso com as pessoas e com a sociedade. Perfeito. Hoje nós vamos receber a Lu Cabral. A Lu é sexóloga, formada em educação física. Aliás, eu até falei, nossos 2 filhos também são formados em educação física. Que ótimo. Que coincidência, né? Palestrante e vice-presidente da EPIM, né? Instituto REPIM, a gente fala, que é um Instituto de Proteção e Prevenção contra o Abuso. Que bom. Maravilha. Maravilha. Vamos lá para a primeira pergunta. Muito bem. Então, Lu, começando pela sua trajetória, que para a gente importa muito, razão pela qual você está aqui com a gente hoje, para contar um pouquinho para quem não conhece a Lu e que também não conhece a carreira de sexólogo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu caminho até chegar à sexologia. Uau, primeiro que honra, vocês sabem que eu honro muito vocês. Oh, que maravilha. É um enorme prazer, hoje eu comecei o dia muito feliz, porque olha gente, ser entrevistado pelos seus mestres não é pra qualquer um, não é todo dia que isso acontece. É muita felicidade, porque vocês sabem um pouquinho da história, como educadora física, eu sempre trabalhei muito com mulheres, foram mais de 20 anos. E a fala, o educador físico, o personal, ele tem uma intimidade muito grande, às vezes mais que o terapeuta, por você ficar ali quase todo dia, uma vida inteira. Assuntos relacionados a sexo sempre foram muito tranquilos para eu trabalhar. Era uma coisa que eu gostava de falar, mas sempre de forma empírica, com os meus achismos, mas sempre dava um pitaco na vida e acabava sabendo até coisas que você não sabia como lidar. E aos 7 anos atrás, mais ou menos, uma aluna, uma amiga minha, perguntou-se por que eu não estudava sobre sexualidade. Naquele dia tinha uma sessão de terapia. Eu estava fazendo terapia naquela época e por coincidência ou não, que não é coincidência, eu lembro que eu não sei como ela conseguiu naquela sessão voltar ao tempo que eu fazia faculdade. E foi um tempo que eu queria estudar muito mais do que eu estudava, mas tinha que trabalhar e estudar. Então eu sempre quis fazer mestrado, doutorado e não consegui seguir a carreira acadêmica. Naquela sessão eu fui resgatar essa coisa de estudante. Eu saí daquela sessão com aquela fala de manhã de uma aluna e fui procurar EAD. Eu era recente mãe, eu tinha um bebê, eu falei, vou fazer alguma pós à distância. Me cadastrei numa pós-graduação em sexualidade EAD e comecei a ingressar, 1 ano antes da pandemia. Terminou essa pós ali no meio da pandemia, eu tava procurando alguma coisa, me sentia super insegura, não tinha condições de atender, de dar um passo, não tinha segurança de conteúdo, e fiquei ali procurando na internet e encontrei vocês. Aí eu acho que eu entrei em contato com o professor Paulo, com a professora Graça, foi em 2020, e eu tava lembrando hoje, e logo já entrei, assim, falei, vai dar pra mim, era ano de pandemia, era a primeira vez que vocês estavam fazendo nesse formato online também, né? E foi a delícia da minha vida. Foi um divisor de águas. Era, primeiro assim, que eu fiquei muito bem na pandemia, com as nossas aulas. Então, ao contrário do que as pessoas estavam se sentindo mal, com medo da morte, eu tava numa ânsia de viver maravilhosa. Cada aula, cada conteúdo brilhava meu olho, a vontade de estudar veio cada vez mais latente. E ali foi o divisor de águas depois que eu entrei no curso e toda a gama que a gente teve de conhecimentos. Eu acho que foi a primeira vez que eu estudei de fato coisas que eu gosto. Então, eu lembro das aulas de antropologia, toda aula que vinha era tanta informação gostosa e rica, e aquilo me brilhava, a vida estava latente nesses tempos pandêmicos. E foi assim que a gente se conheceu. Fui buscar mais conteúdo para me sentir mais segura, e realmente depois da certificação de vocês, a minha vida foi outra profissional. E a gente estava falando dela, não estava? No caminho de casa para cá? Eu até mostrei para ela aqui. Eu lembro do primeiro depoimento quando você entrou na turma de 2020, que estava todos os alunos se apresentando, aí ela faz um depoimento. Fiz uma pós, se apresenta, fala que trabalhava com mulheres e fala, fiz uma pós EAD, mas o conteúdo não me convenceu, por isso eu estou aqui. E aí você começou o curso e hoje você traz esse feedback maravilhoso aí desse conteúdo. Eu não só trago, como às vezes que eu tenho oportunidade, porque isso é verdade, né? Depois que você começa a estudar e você vê
infelizmente, como tem pessoa que lida de uma maneira tão superficial, com uma coisa tão séria, e a gente sabe o quanto o impacto disso na vida das pessoas, e aí quando a gente passa pela certificação de vocês e todos os olhares, que eu acho que uma coisa que é muito rica é trazer uma diversidade de olhar. Então você tem antropologia, você tem um historiador, você tem uma gama de profissionais diferentes falando de um tema central, sexualidade e saúde íntima, mas que te dá um leque, uma possibilidade, uma gama muito infinita. E isso eu tenho falado muito porque eu acredito. Então, às vezes eu estou em curso, as pessoas perguntam, qual a sua certificação? Você é especialista? Eu falo, eu sou especialista, mas quem me deu a base para eu me sentir segura e atuar foi o Instituto Casal Tessarioli. Porque é isso, né? As pessoas às vezes se prendem a títulos e tem pessoas que não têm a formação para poder fazer uma pós. Mas tem cursos brilhantes e que vão dar muito mais base para você atuar do que às vezes só o título de pós, né? Sim, Não que não seja importante, gente, mas a gente tem que entender que tem conhecimentos e conhecimentos, né? E no caso de vocês, eu acho que, não sei, no Brasil eu não conheço quem tem tanta experiência em sexualidade além de vocês, né? Há mais de, sei lá, 25 anos, né? Não vamos falar nossa idade. Deixa pra lá. Não, mas isso que você está falando, a gente inclusive tem uma fala aqui que a gente utiliza quando vai falar sobre o título de sexólogo, né? Sexólogo. Exato. Que o título ele não é um rótulo, né? Não. As pessoas, por exemplo, quando buscam uma formação, muitas vezes buscam pelo rótulo, Uhum. né? Ah, eu sou especialista, né? Ah, eu sou médico, eu sou psicólogo, né? Busca pelo rótulo, né? E, a bem da verdade, a formação ela deveria muito mais falar sobre um percurso, não é? Que você está trilhando ali para chegar onde você quer chegar. Mas, voltando no que você estava falando, ela estava falando de um momento da trajetória dela muito, muito importante, não é? Ela fez uma espécie de uma transição, não é? Você estava ali Isso. atuando como profissional da educação física. Você deixou de ser profissional de educação Não. pelo físico? Eu tô vendo que não. Eu gosto demais. Eu, hoje em dia, ainda atendo algumas amigas que viraram amigas há muito tempo, Sei. mas eu fui migrando. E eu costumo até falar, às vezes, assim, a gente fala muito de transição, mas sabe que eu até acredito numa continuação. Né? Então, assim, trabalhando com mulheres, qual que é a base? E saúde, como vocês têm filhos educadores físicos, eu penso assim, a saúde física e a saúde integral é a base de qualquer coisa. Quanto mais eu mergulho no universo da sexualidade, mais eu vejo que a saúde íntima, então, talvez ali, se ela não for ali bem alicerçada desde o começo, a gente tem sérios problemas para ser potente, para ser o que se quiser ser, né, ao longo da vida. Então, eu acho que foi uma transição, mas ao mesmo tempo foi uma continuidade. Eu continuei estudando, mas me aprofundando em outras áreas da saúde que vão impactar também na saúde física. Então, hoje a gente tem tanto estudo legal de neurociência que eu não fazia ideia também há 25 anos atrás do impacto que isso tinha no campo do mental, né? Durante muito tempo as pessoas dividiam essa coisa, né? Sim, quem estudava muito, quem treinava. Exato. E hoje a gente sabe que para a gente viver bem, sem músculo, a gente não vai a lugar nenhum, né? Nem, inclusive na nossa capacidade de memória. Então eu acho que foi uma continuidade, mas na sexualidade eu encontrei os assuntos que quando a gente estuda, você perde o sono, você não tem hora, aquilo lá. Eu falo, a gente passa por vários lugares para estudar, até você chegar num momento que você fala, cara, isso aqui são assuntos que nunca vou deixar de ter curiosidade para querer saber mais e querer estar ativa. E foi mais ou menos isso. Foi uma transição, mas meio que foi uma continuidade da Luciane, né? E ela falou muito en passant, porque ela disse que estava num momento especial da vida dela também. Estava Mãe. Não é isso? Mãe. Tinha iniciado recentemente na carreira de mãe também. Eu tinha já um menino que já estava meio organizado e eu tinha acabado de ter uma bebê. Ah, então você Isso, de novo voltou. De novo voltou lá, tudo a lá estaca pro zero. começo. E assim, eu não sei para quem tá aqui assistindo com a gente, é muito difícil depois da maternidade a gente ter tempo para resgatar o estudo. É uma coisa que vai ficando. Quem gosta de ler e estudar, eu acho que essa coisa do tempo é Legal difícil. Você fala sobre isso. E essa proposta do EAD, eu fico triste às vezes que tem muita gente que fala, ai não, pra mim não funciona. Eu estudo presencial, eu falo, gente, é tão maravilhoso você poder estar ali num cantinho que você organizou na sua casa, você tá ali presente nas aulas, e outra, você reassistir. Eu adoro reassistir aulas que são muito mais impactantes, que durante o momento que você estava ali ouvindo, você perdeu uma fala. Então, primeiro que eu acho muito mais rico, quando você
você tem aquela gravação, você assiste e você pode reassistir essas aulas. A minha fixação é maior, tem assuntos que eu gosto de rever, porque você tem um novo olhar para aquele mesmo assunto depois de alguns meses. Eu achei um formato maravilhoso. E para quem é mãe, gente, essa é uma solução para você voltar a ter esse lugar de eu tô construindo novos saberes, a minha mente voltar a não pensar só na casa. Eu acho fantástico e dá para fazer. Ó, a Lu deu uma arborizada aí. Ela deu uma arborizada, falou de um monte de coisa. Exato, mas acho eu que vou você até tem que pegar a complementar. fala dela aí. Tua fala é interessante, porque tem muitas pessoas que têm um receio muito grande de fazer curso à distância, EAD, porque tem uma experiência não muito boa em alguns cursos que é só gravado, você assiste a gravação, você não tem discussão. E o grande diferencial que a gente traz no nosso curso é exatamente trazer a sala de aula real, que é isso que a gente faz, para o virtual. Vocês fazem dinâmica, dividem em grupo. Eu, pelo menos, sou uma que faço isso direto. Mantemos o grupo. A gente tem um grupo até hoje, desde 2020. Tá, mas peraí, arborizou de novo. Deixa eu dar uma organizada aqui. Não, porque senão quem está assistindo ao podcast não vai entender. Ué, mas profissão sexóloga é um curso, o que é isso? Então, elas estão falando do curso para obtenção do título de sexólogo do Instituto Casal Tessarioli, que está com uma promoção. Como é que é a promoção que você criou mesmo? Até dia 31 de janeiro. É isso? 31 de janeiro. 31 de janeiro deste ano, hein? Não é do ano que vem. É deste ano. É 20%. Se você fechar a matrícula até dia 31 de janeiro, você paga 50% no valor da taxa de matrícula, de 260 por 130, não é isso? E você fechando até dia 31, você tem 20% de desconto na mensalidade. Pela antecipação do pagamento das mensalidades. E isso até o final do curso. E aí elas começaram a falar do curso, viu? É verdade. É desse curso que a Lu Cabral, que é uma querida, né? Vocês já perceberam isso? Ela estava falando de como que funciona aí o curso para obtenção do título de sexólogo nos bastidores. Que é isso que ela estava falando. Pô, tá em casa, tá lá com o filho, com a filha, tá lá, de repente, fazendo alguma coisa, alguma atividade. Puxa, preciso parar, não é? Preciso parar para dar assistência e tal. Parou, não tem problema nenhum, a aula continua, que a aula é ao vivo. Aí depois a aula fica gravada, né? E ela pode assistir sempre que quiser, voltar na aula e assistir de novo. E é importante também ressaltar isso, que a participação dos alunos é ao vivo, não é? É como a gente está aqui na agora. Realidade, é uma aula que você está vendo gravado, mas a gente está aqui ao vivo, né? Agora. Ao vivo. Aliás, tem são professor... 14h54 de um dia que a gente está gravando o podcast aqui. Mas continue, professor. E aí? Explica melhor aí como é que funciona, então. Então, por isso que eu falei, a gente traz a sala real para o virtual. Eu sinto que eu estou dando aula na sala presencial até hoje. Após que você fez em AD, então não era assim? Não, era só conteúdo. Jogava conteúdo, você fazia a prova. E assim, e também não era tão conteudista. Mesmo jogando conteúdo, você não tinha essa troca. Então isso também não te dá segurança, né? Porque é necessário a sua ideia, às vezes, você refletir, né? Quantas vezes a gente não tem ideias diferentes e discute na aula, então isso enriquece muito. E as pessoas não fazem ideia que isso é possível, que ela consegue organizar a mente e sair desse discurso, né? De que, eu só dou conta se eu estiver lá na sala de aula. Porque às vezes você protela, deixa de acessar uma informação, um conhecimento que vai mudar sua vida profissional ou pessoal, por receio de não tentar fazer algo assim EAD que funciona super bem. Então, por isso que eu falei que ela falou sobre muitas coisas, arborizou muito o pensamento, e eu queria voltar exatamente no olho que brilha lá. O olho que brilha lá, para quem estudou sexologia, é aquilo que a gente chama de libido, né? Você estava com a libido nas alturas, não é isso? Energia vital. Isso que eu ia falar, libido no sentido que os meus professores... Energia de vida, eu adoro. Toda vez em palestra eu sempre trago essa construção, porque eu ainda falo, né? Tem gente que mesmo fazendo curso ainda fala assim, libido, como se fosse desejo sexual. Isso. Eu falo, gente, mas aqui o senso comum, eu falo, por isso que nós estamos aqui pra gente tirar do senso comum e ajudar as pessoas a nomearem as sensações, as emoções. Eu tenho libido para estudar isso, falar sobre isso. Sempre era algo inato, e eu até tenho que enaltecer, acho que eu tive de alguma forma algum tipo de educação sexual com a minha mãe, que tinha desespero que a gente aparecesse grávida. Que legal. E aos 15 anos já levou a gente no médico para tomar anticoncepcional, porque ela engravidou aos 17. Então, de qualquer maneira, era uma forma, né, dela trazer algum tipo de proteção. Então, sempre foi algo tranquilo a sexualidade na nossa casa. Também, as pessoas falam, nossa, mas como que você fala de forma natural? Eu acho que também tem uma questão de berço, de você, da gente ter tido essa base. Nunca foi um medo, um problema viver as nossas sexualidades em casa, ao contrário. Então,
base disso também minha mãe, de forma empírica, conseguiu ajudar para que eu fosse assim, mais livre e tratasse isso com a responsabilidade que eu tenho tentado tratar na vida das pessoas. Não falei que arborizou pra caramba? A gente acabou de falar sobre libido, aí a Lu Cabral já deu uma palhinha aí, a gente vai ter também programas, aliás, parece que eu tô na TV, né? Acho que deve ser dos anos de TV, né? Que a gente dos anos que já, a gente fazia TV, a gente já foi garoto de programa, viu? O pessoal do Switcher não se assuste, hein? A gente já foi garoto de programa numa época em que a internet no nosso país estava engatinhando. Então, aqui perto dos estúdios aqui da Plum, é Plum Digital, né? Que nós estamos na Plum Digital. Nós gravávamos na All TV, a primeira TV da internet, de 2009 a 2012. 3 anos e pouco de programa. Nós fazíamos programas semanalmente sobre na sexualidade. All TV. Só que era ao vivo lá, né? Era ao vivo. Tinha participação dos internautas. Olha, tá vendo que retrocesso? Cadê que agora a gente precisa tanto do programa ao vivo para falar de sexualidade? Não, você vê como a gente era vanguarda, né? Porque não tinha nem... vanguarda. O pessoal nem sabia direito o que estava fazendo ali. Mas, enfim, a gente também pretende, no Profissão Sexólogo, com o Casal Tessarioli, pretende trazer temas sobre sexo e sexualidade para que a gente também ofereça a vocês o conhecimento, né, científico sobre sexo e sexualidade que a sexologia, enquanto atividade profissional, deveria toda ela saber, toda ela comungar, né, com esse conhecimento. Mas não é assim que a banda toca. É como a Lu Cabral falou, né? Quando a gente ouve a palavra libido, no senso comum, já estou dando uma de spoiler, né? As pessoas já imaginam que a gente está falando de desejo sexual. É simples assim. Quer falar de desejo sexual, tem uma expressão para isso. Exato. Desejo sexual. Libido é energia, não é? E desejo sexual não necessariamente está energizado. Ele pode, inclusive, estar desenergizado, não é? Então é isso. Mas vamos seguir em frente aqui com a nossa pauta, professora Graça. Vamos falar sobre o campo de atuação. E aí? Aqui eu vou para essa daqui. Como você enxerga hoje? Nós trocamos tudo, né? Isso, Só vai lá, nós sabemos. Vai lá, como você Lu, enxerga? a próxima pergunta. Como você enxerga hoje o mercado para quem atua com sexualidade fora do consultório? Tá? Especialmente em contextos educativos, palestras, trabalhos com famílias e adolescentes, que é Isso bem aí a ela tua entende praia. bem. Adoro. Vamos lá. Mas olha que fantástico, a gente tá falando de área de trabalho, né? As pessoas não imagina assim, todo lugar onde tem criança e adolescente e tem alguém que estuda sexualidade aqui, sexólogos, é um espaço muito proveitoso para a gente chegar. Diferente do que a gente imagina, quando você está respaldado com conhecimento e você senta numa mesa para apresentar uma proposta de trabalho, por exemplo, na escola do teu filho. Começa pequeno, no micro, né? Onde seu filho estuda? Né? Oferece uma roda de conversa com esses pais de forma gratuita, que eu sempre entro dessa maneira, oferecendo essa roda de conversa com os pais. Quando a gente vai nesse lugar e traz as informações que hoje a gente tem, as pessoas saem de lá entendendo que sexualidade não é sobre sexo e que falar sobre isso a gente não está antecipando nada. Ao contrário, como corrobora todas as pesquisas, a gente ajuda, às vezes, até um preparo maior para que dê esse passo inicial. E tem sido muito proveitoso. Essa barreira que as pessoas acreditam que a gente não consegue chegar, eu acho que ela está cada vez mais se apagando, especialmente para quem tem buscado seus espaços, porque eles existem. Não é de uma hora para outra, é como tudo, a gente tem que insistir. A gente que escolheu trabalhar com sexualidade já sabe que é uma quebra de tabu, de paradigma, de crença, que existe um controle aí de que a gente, né, não acesse alguns conhecimentos por conta de manter aí o status quo, mas a gente já sabia disso lá atrás. Então vamos parar de falar com isso e trazer esse argumento, porque funciona. Eu tenho conseguido ano passado, foram uns 3 anos fazendo roda de conversa na escola. Dali, as próprias mães começaram a ver o que eu trabalhava, o que eu atuava. Comecei a fazer oficina de forma gratuita em alguns espaços, porque a gente tem que ir assim. E é assim também que a gente vai criando força, sentindo que a gente é capaz, né? Claro. Então, ia nos espaços que eu continuo atuando com jovens carentes em algumas ONGs, o que foi me dando base, ferramenta e também tirando, né, aquele calor. Falei, deixa eu ver, vou aplicar isso aqui para ver se funciona. E aí eu comecei a fazer oficinas particulares que as próprias mães dos colegas dos meus filhos pediam para eu organizar, porque a escola não estava oferecendo. Então, hoje a gente tem um campo, e eu acho que 2026 também vai ser um divisor de águas, que já existem algumas leis. Tem uma lei que chama 13.551, se não me engano, que é da escuta especializada, que parece que já existe
uma emenda de que as escolas vão ter que dar conta de oferecer treinamento e escuta especializada. Porque a gente já sabe que é na escola, muitas vezes, que as situações abusivas aparecem. Exato. Então, a gente tem leis, esse ano tem essa outra lei ali do FELCA, mas a gente tem esse espaço dentro do ambiente, a gente precisa alcançar, mostrar a nossa cara. O que eu acho que faz falta é a gente sair desse lugar de não apresentar, porque é uma solução. Quando você chega na escola, quando você chega para o pai e para a mãe e vai falar sobre uma educação protetiva, sobre saúde íntima, o impacto disso na autoestima, na construção, em tempos digitais, onde se a gente não educar, alguém está educando. Exato. Poxa, parece que os pais vêm te dar um abraço e falam, obrigado. Alguém tá tomando isso, talvez eu não dê conta, e tá tudo bem, não dá conta. Para isso a gente tem pessoa que vai ajudar a gente a estudar. Então acho que o campo tá bem legal na área das escolas, a gente tem que ir marcar esses encontros, as diretoras têm apreciado esse olhar. É claro que tem que ter um cuidado, né, por questões políticas, a gente não precisa falar educação sexual na escola, mas a gente pode falar educação protetiva, educação em sexualidade, educação em saúde íntima. São formas suaves de falar. A gente fala o que é preciso para a gente entrar, mas vai dar o que a gente acredita que é necessário para ocasionar as mudanças que a gente preconiza, né? E é nesse sentido que você também atua lá no Instituto Happn, é isso? Isso. Esse instituto ele foi organizado com algumas amigas para a gente ser um braço acolhedor de pessoas em situações de violência sexual e exploração sexual. Além desse instituto também, eu tô junto com a Thaís, que ela é uma menina bem legal. Ela vai estar aqui no Brasil em maio, depois eu falo para vocês que ela idealizou, chama Instituto Basta, não sei se já ouviram falar. Era uma brasileira sobrevivente, né, de situações bem abusivas, mora na Alemanha, e o instituto dela trabalha também não só com exploração, mas com tráfico humano. Acho que é a única brasileira que hoje em dia faz isso, inclusive faz na Alemanha, Moçambique, é uma missionária, bem legal. E eles são bem presentes também na causa, tem um braço de atendimento, de acolhimento, que também eu tô junto com eles nessa causa, porque daí, quando a gente começa a atender pessoas e fazer essas oficinas, sempre, infelizmente, aparecem as vítimas. E aí a gente teve que entender um pouquinho mais sobre isso, para conseguir ajudar, né? E isso que você está trazendo para a gente vai bem ao encontro da sua pergunta, né? Porque ela está falando dentro da atuação dela, fora do consultório, porque as pessoas imaginam que sexologia está preso ao consultório, né? É uma atividade de consultório. E pela Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, você vai fazer um merchan da associação, aí tem um merchan aí para você fazer da associação. Acha aí os 25% de desconto. Isso, daqui a pouco você... Vou fazer. Depois que eu terminar minha fala, você faz o merchan. Pela Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, Abrasex, que é a entidade que está organizando o campo, não é? De atividade profissional no nosso país, porque a gente tem outras associações, mas não que estavam interessadas ligadas ao estudo. Isso, estudo, pesquisa. Isso. E a Abrasex, desde o começo, pelo próprio nome dela, não é? Associação Brasileira dos Profissionais, ela se lançou no mercado com essa proposta de representar os profissionais e organizar o campo de atuação desses profissionais. E aí, para a Abrasex, o sexólogo ele é um profissional generalista. Então, assim como acontece com o psicólogo, com o advogado, é que as pessoas, de um modo geral, não sabem disso. Mas quando o psicólogo está lá se formando, ele tem que, em algum momento da carreira dele, da atividade profissional dele, ele se posiciona. Eu vou atender crianças, vou atender adolescentes, vou atender adultos, vou atender casais, vou atender família, vou fazer organizacional, vai para diversas áreas. Né? E o sexólogo, ele é esse profissional generalista que é como a Lu Cabral bem observou e trouxe para a gente como uma fala muito rica. A sexualidade está nesses lugares onde as pessoas estão. Onde tem gente, tem sexualidade, não é? Onde tem vida. E tem dúvidas, e tem perguntas. Isso. E aí precisa ter pessoas com conhecimento para estar atendendo esse pessoal. E aí, se você quiser fazer parte da Abrasex... Vou fazer o merchandising aqui. A Abrasex está com uma oferta de 25% de desconto na anuidade, para pagamento à vista,
Isso. A unidade de 2026, né? Essa unidade que está entrando agora. Basta falar o código profissão sexólogo, procurar Abrasex. Tá procurar... fácil, hein? Olha o código aí. Profissão profissão sexólogo sexólogo, tá com aí. o casal Ou Tessarioli. o casal Tessarioli. Isso. Com o casal Tessarioli. Com o tudo casal isso. Tessarioli. Esse é o Profissão código. sexólogo com o casal Tessarioli, que é Isso. o que está escrito aqui. Profissão sexólogo com o casal Tessarioli, No que momento de procurar a associação. no momento que você procurar a associação, e aí você terá esse desconto de 25% na anuidade, No pagamento à à vista. vista. E tem uma outra dica, a gente estava falando de âmbito de carreira, né? Quais outras áreas? Você vê como eu dificilmente atendi presencial, online funciona bastante também, por mais, né, as pessoas acho que estão ali por trás e se sentem mais confortáveis, mas tem um outro campo que foi muito rico para mim, inclusive em 2025, que é de palestra empresarial e que o ganho é exponencial. Claro que eu fiz uma certificação, fui fazer uma mentoria de uma profissional que é especializada em palestra e o que dá ali um passo a passo para a gente ter uma palestra uau, para você cobrar de maneira diferente, mas também isso mudou completamente a chave, porque assim, o tamanho que a gente quer ganhar e do sonho, quanto a gente vale, está na nossa cabeça. O bolso tem infinitas empresas de médio e grande porte que estão muito habituadas a pagar e pagar muito bem para palestrante. E que se você tiver um valor pequeno, inclusive, você nem entra no Sim. casting para a pessoa te olhar. Sim. Então depende de onde você quer alcançar. Mas eu acho importante a gente falar isso, que as pessoas Claro. não imaginam o quanto a gente pode ganhar, às vezes, em 1 hora, 45 minutos de uma palestra. Agora, já fica a dica, março, que é o mês das mulheres, muitas empresas contratam sexólogas e eu tenho feito trabalho Novembro Azul, ou mesmo, tem uma empresa agora que já me contratou para 4 temas no ano. Agora eles querem até que eu fale sobre higiene, porque ela falou, eu não sei o que você fez, mas os funcionários gostam de você. E eles estão com um problema de higiene mesmo, para usar o banheiro e tal. Higiene básica. Básica. Ele falou, faz uma palestra aí para falar um pouco sobre isso. Então a gente tem formatos de fazer uma gincana, uma brincadeira, mas trazer isso. Isso é sexualidade, como eu me comporto no banheiro, como eu descarto, por exemplo, um absorvente, também são fundamentos básicos de autoestima, de autoconhecimento, de sexualidade, que fez falta lá atrás, na base da infância e adolescência. E aí você é um adulto que não imagina o quanto talvez essa falta de conhecimento, de saber o quanto isso agride ou até onde você vai, incomoda no ambiente corporativo. E ambiente corporativo é feito por pessoas. Então existe um lugar, Dia das Mães, Mês das Mulheres, Outubro Rosa, falar de saúde íntima, toque, Outubro Rosa, gente, a gente fala de um toque no seio. Uma pessoa que nunca se tocou na vida, ela vai saber se tem um caroço ou não ali no seio. Então assim, você começa falando de Outubro Rosa, mas você vai falar de saúde íntima. Quando você está falando de sexualidade, está falando de filhos, porque essas pessoas têm filhos e a gente consegue sempre deixar uma mensagem positiva. Tem espaço nas empresas para tratar dessas... Antigamente, quem fazia isso era a pessoa que trabalhava só com produtividade ou então motivação, né? Palestras motivacionais. O que motiva um funcionário? Você entender da sua saúde íntima, de autocuidado, ou de como você pode educar melhor um filho e ter mais paz, tranquilidade, ou viver a potência da sexualidade, né? Isso é fantástico. 2024, eu gosto bastante de falar disso em podcast, que é legal. Que isso, a Forbes lançou uma pesquisa em maio de 2024, que é incrível pra gente ter, que fala, eles analisaram os perfis de algumas CEOs de empresa, quem tinha uma qualidade de saúde íntima e quem não tinha, e vamos lá ver a pesquisa aqui, mas óbvio que a gente já sabe a resposta, né? E eles mostram ali na Forbes o impacto da saúde íntima em grandes CEOs. A empatia, a flexibilidade, várias características que um CEO que vai trabalhar com várias pessoas tem que ter, e quem desenvolve essa saúde íntima ou tá com isso em dia, vive melhor e tem melhor essas características do grande líder, né? Então, lá no assim, topo da pirâmide. Lá no topo. Nós estamos falando da Forbes 2024, falando do impacto da saúde íntima na vida de grandes CEOs. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito grande, e quando a gente traz também esses números, vai validando e valorizando o que a gente já sabe, mas que é importante, né, que grandes... Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. não sabe. Então, é um campo grande, gente, para trabalhar. As empresas precisam falar de saúde íntima com quem entende de saúde íntima, né? Maravilha. E aí, professora Ótimo. Graça? Vamos para essa pergunta aqui? Eu que faço as perguntas. Vamos lá. Ele é nosso mediador. Quais cuidados éticos você considera indispensável ao trabalhar, né, com sexualidade, corporeidade, adolescência e espaços coletivos, sem cair num discurso prescrito, normativo
Porque tem todo um discurso moralizante, né? Que moraliza, sem cair nesse discurso. Olha, eu acho que a primeira base, quando a gente resolve, de fato, mexer nesse angu e entrar nessa esfera tão íntima de um ser humano que é a sexualidade, Tem caroço, a primeira coisa é você se despir do que você acha que é certo e errado. Né? Então, assim, se você não tem capacidade de se despir dos seus achismos, dos seus medos, dos seus traumas, das suas negações, é muito difícil você conseguir olhar o outro com esse distanciamento e oferecer ali a ajuda protetiva que ele precisa, ou qualquer outra forma. Então, em primeiro lugar, a gente tem que sair desse lugar de nos colocar ali, colocar o que a gente aprendeu e tá ali como se fosse um empréstimo, né? Eu costumo até fazer um facilitador para que a pessoa se entenda e viva melhor essa potência divina, que eu acho que é a saúde íntima, que é a primeira. O primeiro passo que eu tenho é esse. O segundo é gostar de ser humano, é olhar com cuidado, né? É essa escuta íntima mesmo, de ouvir de fato o que ele quer falar. Porque em sexualidade, muitas vezes, a gente vê... Eu não sei se você já teve assim, já atendeu alguém que fala, nossa, durante tanto tempo eu fiz tanta terapia e não conseguia falar sobre isso. A pessoa vai atrás de uma ajuda para falar sobre um problema específico, fica 3, 4 anos e tem vergonha e medo de falar aquilo para a pessoa que ela tá pagando para ajudá-la naquela questão. Né? Então, assim... É um feeling, né? É técnica, é conhecimento, mas tem um negócio que é bacana. E eu ouvi até uma vez do Mike, só ele falou pra mim, você tem que gostar de gente, né? Você tem que gostar de querer ajudar a pessoa nesse lugar que ela tá te trazendo. E olhar as entrelinhas. Nem sempre vai ser verbalizado o que de fato ela veio te buscar, o que ela quer. Então, com outras perguntas, com outras formas de chegar, você vai percebendo o feeling. E isso eu acho que é um pouco também de amorosidade, do quanto isso é importante pra mim. Falar de saúde íntima pras pessoas e tentar ajudá-las a viver melhor virou uma missão, é uma premissa pra mim. E eu acredito e sinto isso. Então, essa verdade também, eu acho que ela passa até quando você tá em atendimento, eticamente, né? De querer trazer essa verdade. Então, eu acho que a primeira coisa é se despir dos seus medos, dos seus traumas e ser um bom ouvinte. Ouvir além das palavras, porque nem sempre as palavras vão vir ali certinhas. E é tão traumático, né? São tantos tempos ali de repressão que as pessoas querem ajuda, mas não sabem, às vezes, pedir. Né? Então, a gente tem que ir ali meticulosamente tentando chegar. Mas é lindo, é um lugar lindo. E falar de criança e adolescente tem 2 olhares. Eu costumo falar que eu tenho, assim, 2 personas. Uma coisa é quando eu falo, por exemplo, no Instagram para pais. Lá eu falo bem para pai e mãe, que é uma linguagem. Eu não vou me conectar com o adolescente com essa linguagem. E lá, a hora que eu tô com os adolescentes, eu quero que eles entendam que eu sou mais um deles, porque adolescente se conecta com iguais. Exato. Então, se eu não tiver na linguagem, se eu não colocar o funk, o batidão, algo que faz sentido para eles, não tem o menor cabimento. Eu não vou estar ali, não vou conseguir o que eu preciso, né? Que é proteger, que é ajudá-los, emancipá-los. E também, eu costumo sempre falar muito quem trabalha com adolescente, que é diferente de criança. Criança, você vai lá no lúdico, com a luvinha, com a musiquinha, e eles aceitam, eles abraçam, tudo é maravilhoso. O adolescente, É uma resistência. É uma resistência. Então, eu sempre costumo falar assim, eu nunca vou em algum lugar para ir uma vez só. Então, quando eu me coloco, até para quem quiser trabalhar com isso, quando eu me coloco na escola, em qualquer lugar, eu falo, olha, a única coisa que eu peço é que a gente tenha pelo menos 3 a 4 encontros ao longo dos 12 meses, porque num primeiro encontro eu não gero nenhum mínimo de conexão para eu conseguir alcançar aquelas vidas. Então, eu preciso pelo menos umas 2, 3 vezes para eles irem se identificando comigo. Continuidade, um lastro. Isso. E, geralmente, diferente do que os pais pensam, quando você dá a resposta daquilo que eles querem ouvir, que é sobre sexo na adolescência, é onde você gera conexão. Então, eu nunca, nas minhas primeiras vezes, vou falar de proteção, prevenção, de ST. É difícil, só um pouquinho. Geralmente, eu vou me conectar com as perguntas que eles querem. Eles querem saber de desejo, de corpo, de primeira vez, de masturbação, se vicia, se não vicia, da pornografia, do corpo da menina. Eles querem essas respostas mais explícitas, inclusive, porque eles buscam e acessam. Só que eles não vão cair nas nossas falas. Né? Então, alguém precisa também trazer esse lugar. E é muito mágico, porque você vê ali, de repente, uma sala bagunçada. Eu tenho umas pesquisas, já deixo umas frases meio prontas, eu divido em 2 grupos, e você começa a dar respostas. É um silêncio absoluto que é inacreditável. Você fala, cara, como eles precisam e querem esse lugar de falar de forma tranquila e natural. É que a gente vem de uma despreparação absurda, né? Mas essa geração não, né? Eles clicam, e quando você vai dando esse lugar de fala, é muito legal. Eu tenho construído, assim, histórias bem bacanas, tanto com os adolescentes que não têm oportunidades, mas que a gente tá lá e a gente consegue falar, quanto com essas oficinas mais particulares também, que a gente tem esse espaço e consegue trazer essa liberdade deles realmente colocarem ali as dúvidas, e parece que tem sido bem legal. Bacana. Maravilha.
Maravilha, porque trabalhar com adolescente é fundamental, é o que você falou. Eles têm essa necessidade latente dentro deles e não tem quem tire as dúvidas, não tem quem ensine. Ele vai procurar na internet, né? Vai fuçar e que é onde ele pode se manter em silêncio, né? Por isso a dificuldade depois do adulto quando procura de tocar nesse assunto, porque não aprenderam a falar. Não. Então isso é fenomenal, fundamental. Rapidamente ela falou sobre um querido também aí que Do Mike, com professor certeza Mike. a gente não aceita não, hein? Com certeza vai Já estar está aqui conosco. convidado, Já estamos professor aqui Mike. convidando, gravando com a Lu Cabral como testemunha e todos que estão assistindo ao episódio. Mike Prata, doutor Mike Prata, que é sexólogo também, médico, enfermeiro. Infectologista. Isso, exatamente, infectologista e que, além de um querido, não é, muito atualizado na área da infectologia, com interface da sexologia, e vai vir aí também para estar participando do Profissão Sexólogo com o casal Tessarioli. Vamos para a última pergunta aqui, professora, porque a Lu Cabral conversa, hein? Fala, hein? Meu Deus do céu. Olha só, ô Lu, conta pra gente. Eu sei que se fosse bom a gente venderia, né? Mas você já tá ganhando bastante dinheiro, que você falou que tá fazendo palestra, tá ganhando bastante dinheiro. Que conselho você daria? Agora você vai ofertar gratuitamente. Que conselho você daria para quem quer atuar com sexualidade sem patologizar o prazer, que é muito o que a gente faz no Instituto Casal Tessarioli, né? E também na Abrasex, sem patologizar o prazer, o corpo e também as vivências das pessoas em relação à sexualidade. Que conselho que você daria para essas pessoas que querem atuar com sexualidade com esse olhar, né? Sem patologizar o prazer, o corpo e as vivências dessas pessoas na área da sexualidade? Olha, em primeiríssimo lugar, eu diria que eu acredito mais do que nunca que a nossa área, ela está num exponencial gigantesco. Primeiro porque, infelizmente, existe um adoecimento em detrimento do avanço tecnológico, né? Então, assim, a gente vai ter uma geração cada vez mais que precisa do nosso olhar cuidadoso para desconstruir o que eles estão construindo no imaginário ali sobre sexualidade, né? Sobre sexo. Então, esse é um campo que eu acho que é muito, muito grande. Mas, por outro lado, com toda a certeza de uma educadora física, né, que sempre também cuidou dessa questão do físico, a saúde íntima e a sexualidade, ela tem um poder inimaginável de transformar a vida, de deixar as pessoas mais felizes ou menos felizes. Isso é ciência, isso é a liberação hormonal absurda que a gente tem em orgasmos, que a neurociência também vem comprovar, de liberar ocitocina. Então, a gente precisa conhecer sobre isso, porque isso salva pessoas tristes, né? Essa liberação hormonal, esse cuidado, esse olhar carinhoso para uma esfera tão importante que é a sexualidade, que a gente nunca teve, é muito rico, as pessoas vão precisar disso, né? Eu acho que talvez não se fala muito em saúde mental. O impacto que a saúde íntima tem na saúde mental, no adoecimento, né, na capacidade de lidar com as controvérsias é muito significativo. Então a gente precisa estar em todos os espaços. O meu maior conselho é que você não se diminua para caber num espaço só. Né? Falar de sexualidade, você pode estar na escola, você pode estar no seu prédio, você pode fazer lugares, não se vincule também só a produtos, né? Hoje em dia eu tenho prestado serviço sem vender produto para empresas que vendem produtos, só por passar a veracidade, por gostar de falar dessa esfera, que é isso que eu estava falando, quando a gente falou do Mike, é quando você faz com amor, né? Paixão não é trabalho. A gente vê a paixão de vocês dois em falar sobre isso. E quando é paixão, isso transforma mesmo vidas. Não se prenda só a um campo de trabalho. É na escola, é no seu prédio, é para grupo de amigas, é no grupo de WhatsApp. Comece a oferecer informação bacana, porque as pessoas querem, elas são sedentas disso. Então, e também não fazer tudo de graça, né? Que a gente tem que aprender, que a gente tem que cobrar. Então, assim, a gente estuda, a gente paga. Então, você pode oferecer ali uma roda de conversa com umas amigas, mesmo que seja um valor efêmero, faça a pessoa validar o seu trabalho e mostre conhecimento. Não tenha medo de mostrar o que você está aprendendo, porque isso transforma, é uma coisinha, uma informação que você dá e que você muda o jeito da pessoa se olhar e aí muda tudo. Então, procure várias frentes de trabalho. Maravilha. Maravilha. Não é, professora? E aí? Vamos só agradecer isso? Agradecer a presença da Lu? Agradecer a presença da Lu, que foi maravilhosa aqui. Gratificante te ouvir. E ver o quanto você cresceu.
Eu que fico tão lisonjeada e que a gente possa cada vez divulgar mais. Eu todo lugar que eu tô, as pessoas me perguntam, eu já falo de vocês, porque eu honro mesmo, gente. São conhecimentos transformadores e que se todo mundo que pudesse, e é acessível o curso, não é uma coisa que não é acessível, pudesse trabalhar com sexualidade, tivesse essa base, esse conteúdo, tudo ia melhorar. Né? Até para você vender o produto que você tiver, quando você vai nessa profundidade, que é entender o que a pessoa de fato precisa, e aí você agrega isso com um produto, seja lá o que você vende, é muito legal. Quando você entra nesse lugar íntimo, ninguém quer te largar. Né? Talvez por isso que às vezes personal é uma raça que o pessoal fala, eu ainda pago para esses. Porque você tá nessa esfera íntima também, nesse lugar de autocuidado, de autoestima, que você mostra o quanto aquilo faz bem. A mesma coisa com saúde íntima. Quando a gente consegue mostrar para a pessoa o impacto que isso tem na qualidade dela do sono, da vida, do trabalho dela, vai atrás de pesquisas. Hoje, usa essa ferramenta na internet para ter conteúdos, faça palestras, faça esse tipo de coisa, né? Esse tipo de ação do digital. Exato. Tenha grupos, mostra informações uma vez por semana, manda um conteúdo legal, vai também dando coisas para depois você vender alguma coisa. Eu acho que a gente está num caminho bem legal, só de crescimento. E quem busca informação, acho que tem um lugar ao sol aí na nossa área. Prazer enorme tê-la conosco, né? Muito Uma obrigada. das alunas responsável por várias transformações que a gente vê e assiste, né, o seu desenvolvimento atual. Parabéns. Nós ficamos orgulhosos de você. Tudo frutinho de vocês, ó. Muito obrigada, uma honra mesmo. Hoje foi um dia bem especial para mim estar aqui com vocês. Que bom. Esse foi mais um episódio do programa Profissão Sexólogo com Casal de Sarioli. Um espaço para pensar a sexualidade como atividade profissional, com formação, ética e responsabilidade.